Alô, gentinha da internet, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem. Vocês já deixaram o vosso likezinho? Estão à espera de quê? Bora lá. Neste vídeo nós vamos falar algumas histórias bizarras sobre a Revolução Francesa. Alguns acontecimentos assim meio macabros que aconteceram tipo durante a Revolução Francesa. É começando pelo início, onde que este facto, ou estes factos que eu vou-vos falar, basearam-se num período de um ano. Começou em 1793 e deu por fim em 1794. Diria quase um ano, foram 11 meses, porque começou em julho e acabou. Não, começou em agosto e acabou em julho do ano seguinte. Então, assim, quase um ano. E a Revolução Francesa, nesse ano, foi decretada como época de terror em França por um único motivo, minha gente. Os pobres revoltaram-se com os ricos para dar aqui uma limpeza aos ricos, tentando assim dizendo, para conseguir que os pobres chegassem ao poder. O problema disto é que os pobres na altura nem sequer estudos tinham, então sim, eles lixaram-se um bocadinho da situação porque não correu muito bem. E foi uma época de terror bizarra que aconteceu durante esse ano. Neste período mais violento que surgiu a Revolução de França, a época do terror, quem é que comandava, ou melhor, quem é que fez a Revolução foi os jacobinos. São as pessoas que no início do século XVIII na França eram pequenos burgueses ainda ligados às suas origens rurais e pobres, neste caso. Eram pessoas do campo, extremamente pobres, com pensamentos políticos e sociais radicais e que queriam o extremismo dos nobres. Isto o que é que eu queria vos dizer? A questão é, os pobres matavam as pessoas da nobreza, mas quem é que eles matavam em mais específico? Tipo, as pessoas que tinham aquele alvo na cabeça, aristocratas oficiais, magistrados, padres, advogados, comerciantes e industriais, entre aspas. Porquê que os jacobinos queriam a execução em massa das pessoas mais ricas na altura? Os direitos do homem existiam somente para os sans-culottes, sei pá, como se diz. Ou seja, trabalhadores, manuais, operários, lojistas e artesãos. Não para contra-revolucionários. A República consiste no extremismo de tudo o que se opõe a ela, dirindo assim Saint-Just, o líder jacobino, apelidado Arcanjo do Terror. A Revolução de França foi marcada com muitas mortes, violência e principalmente na época do regime de terror, onde que Marie Tussaud, que quase se tornou uma vítima de ir à guilhotina porque era uma mulher, ela se fosse porque as pessoas que eram decapitadas, todas as mulheres que eram decapitadas na guilhotina, as pessoas que tiravam a cabeça levavam a cabeça apenas para a Marie, para ela refazer máscaras de cera que a cara das pessoas estavam mortas. Gente, isso é macabro. Não. E ela, nesse meio tempo, ela também chegou a ser presa para ser executada. Porém, as pessoas começaram a ver que ela tinha ali um estilozinho de mão de obra bom, diria. E ela conseguia assim dar um... Pouparam-lhe a vida para ela poder fazer aquilo que eles precisavam, que era as máscaras da morte. Esta parte da história que eu não gostei mesmo de nada. Eu sou amante de gato, tenho uma gata ali, que ela estava agora a chamar aqui na porta. E assim... Então assim, a Revolução Francesa foi muito marcada pela Revolução dos Gatos. Isto é... Quase meio século antes da Revolução houve um indício de descontentamento dos trabalhadores. E eles foram marcados pela morte dos gatos. Para contextualizar, na década de 1730, os aprendizes de gráficas ganhavam pouco, eram tratados de forma terrível por seus empregados e frequentemente eram alimentados com comida de gato, neste caso com patés. Ou resto de carnes estragadas também podiam ser assim. Houve um certo dia, esta gente para se vingar, porque não havia mais nada que fazer nesta vida, para se vingar, um destes aprendizes se sentou do lado de fora do quarto do seu empregado e ficou miando. Neste caso, ficou a miar. Após várias noites sem conseguir dormir, o homem achou que ele e a sua esposa tinham sido amaldiçoados pelas bruxas, porque nessa altura também se falava muito sobre bruxas, gente. Já que tinham gatos e mandou todos os gatos arredores que fossem mortos. Hoje em dia muitos historiadores indicam que este episódio, que foi um início da sua revolução dos trabalhadores, para simular ao descontentamento social e fomentou a Revolução Francesa. Outra situação que aconteceu nesta época da Revolução Francesa foi nada mais nem nada menos que Jean Paul foi assassinado no banho.
Uma das mortes mais emblemáticas da Revolução Francesa foi o jornalista Jean Paul, que criticava os revolucionários conservadores e apoiava os jacobinos, uma subdivisão radical do movimento que acreditava que era necessário refazer a sociedade e eliminar todos os inimigos da Revolução. Mais macabro ainda é saber que as execuções por decapitação na guilhotina não eram apenas uma forma de eliminar os inimigos da Revolução. O ritual virou entretenimento para a população. Gente, como assim entretenimento? Eu não acho que é engraçado. Ou que entretém-me ver pessoas a ficar sem cabeça, gente. Ok, vou pôr os inimigos lá dentro e era ótimo. Vendedores ambulantes distribuíam a programação de quem seria executado naquele dia. Pessoas disputavam os melhores assentos. Mulheres tricotantes se tornaram frequentadoras assíduas e pais traziam seus filhos para assistir às mortes. Gente, mas que mundo é este? Digam-me. Mas nisto, vocês enganam-se se pensam que o fim do regime de terror ou da revolução assim acabou com o uso da guilhotina, porque não foi aí que acabou o uso da guilhotina, meus amores. Não foi. Manteve-se de forma legalizada de execução na França até 1981. Lembram-se qual é que foi a data que eu falei? Isto começou em 1730. 1730 para 1981, vão lá 200 anos e bolinha, porque assim, há muito tempo. Quando a pena da morte foi abolida, a última execução por decapitação ainda foi realizada em 1777. Por isso assim, 5 anos antes que acabou a legalização da morte na guilhotina, ainda houve uma morte. Imagina se o dia tivesse 10 horas e fosse contado por 100 segundos. Cada hora passasse, era 100 segundos. Então assim, tornaria 10 horas por um dia, tipo, eu já acho 24 horas pouca, então se vocês porem 10 horas num dia, tá... Não. Onde que França, com os seus bons e grandes pensamentos, nessa altura foi fazer uma alteração do seu calendário. E todos sabem que o calendário gregoriano, adotado na maioria dos países, os dias têm 24 horas e 60 minutos cada, compostos por 60 segundos. Porém, entre 1793 a 1805, a França deixou de lado esse sistema para adotar o calendário da Revolução Francesa, que tinha dias de 10 horas, sendo que cada hora tinha 100 minutos, formados por 100 segundos. Os anos ainda tinham 12 meses, mas estes eram divididos por 3 semanas, de 10 dias. Este sistema é muito parecido com o calendário utilizado pelo Egito Antigo, que, by the way, é uma curiosidade, porque nem eu sabia, eu descobri isso aqui, porque eu não sabia que o Egito tinha que ter essa função, mas pronto. Apesar de ser uma tentativa de facilitar a contagem do tempo, o calendário da Revolução foi nada popular, principalmente porque os relógios não contavam o tempo desta forma. Gente, nenhum relógio conta dessa forma, acho que os relógios todos são universais e contam todos da mesma forma, mas pronto. E nem todo o mundo pode se dar ao luxo de trocá-los. Depois de um pouco mais de um ano, os revolucionários tornaram este modelo opcional, apesar de ele ter sido mantido por 12 fucking anos. A parte onde o povo que ficou com o cu da cabeça, gente, mas completamente com o cu da cabeça, onde foi parte do movimento anti-monarquia, defendia que todos os membros da família real, vivos ou mortos, eram inimigos da revolução e precisavam ter a sua memória destruída. Todos os símbolos da monarquia foram atacados, o que também significou a execução de corpos de reis, rainhas e consortes. Em julho de 1793, violar e destruir tumbas reais se tornou um negócio. Gente, esta gente queria negócios para tudo. Enfim, trabalho é uma coisa que não falta. Vamos destruir a tumba de um rei e está ótimo, roubar o ouro de lá, obviamente, recuperar o ouro. Os revolucionários executaram os corpos da Basílica de Saint-Denis, onde a maioria da realeza francesa havia sido enterrada. Os cadáveres eram depositados em grandes valas, cobertos com cal e destruídos. Até mesmo os corpos de pessoas que não eram da família real, mas eram associados a ela, tiveram o mesmo destino. A única família real não conseguiu fugir porque o rosto do Luís XVI estava nas suas moedas. E também isso é uma curiosidade. Porquê é que as pessoas põem as caras estampadas nas moedas, nas notas? Eu não queria ter a minha cara estampada. E eu não acho feio, gente. Eu até me acho uma pessoa extremamente bonita, porque assim, nós temos de ter amor próprio. E quando as coisas começaram a aquecer na Revolução
a família real tentou fugir do país. Para qualquer pessoa que não morasse em Verselha, seria muito difícil saber a aparência da realeza. Não existiam fotos ou pinturas acessíveis para a classe trabalhadora. Mas, e existe sempre um mas nesta história, gente. Existe sempre um mas. Havia a cara do rei, do rei Luís XVI exposto na porcaria das moedas. O fim da história foi eles também todos que discordar. Pelo facto do Luís VI ter o rosto estampado nas moedas francesas, ele e a sua família foram identificados quando tentavam cruzar as fronteiras. O desfecho desta história nós já conhecemos. Ele e sua esposa Maria Antonieta e os outros membros da realeza acabaram de ser executados pela guilhotina. Pós-vídeos. E vemos no próximo vídeo, que provavelmente poderá ser um vlog ou uma curiosidade, tá bom, gente? Beijo, fui!